Hoje é domingo, 14 de abril, entra no ar neste momento mais um giro de notícias com pré-jogo, primeiro pré-jogo neste Campeonato Brasileiro. Primeiro de 38. Primeira rodada do Campeonato Nacional, Botafogo e Cruzeiro no Mineirão, estreia do Glorioso no Campeonato Brasileiro. E para o que a gente pretende nesta competição, vencer hoje será de suma importância, com todo respeito ao gigante do futebol brasileiro que é o Cruzeiro, mas o Botafogo tem que mostrar dentro de campo que as suas pretensões são importantes no Campeonato Nacional, que você pensa em brigar na parte de cima da tabela. Segundo jogo de Arthur Jorge, e será que nós teremos novidades na escalação? Tudo, mas tudo mesmo, de Botafogo e Cruzeiro dentro desse nosso pré-jogo. Roda a vinheta, que daqui a pouco eu tô de volta. Se você quer antecipar o seu fundo de garantia, se você está precisando de grana, procure a Mais Ágil. Lá, a equipe especializada vai te passar todas as informações. De repente, é uma maneira muito mais fácil e mais rápida de você conseguir aquele faz-me rir um pouco melhor. Entre agora em contato com a equipe da Mais Ágil, com o número que eu vou deixar aqui embaixo, tanto no primeiro comentário e na nossa descrição. E fica sempre a dica do careca. Você só vai fechar qualquer negócio caso tudo que for passado para você seja de uma maneira bem prática e bem rápida e bem fácil. Hoje, às 17 horas, do estádio do Mineirão, Botafogo e Cruzeiro. Primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo entra dentro de campo contra um tradicional adversário do nosso futebol. O estádio melhorou muito, o gramado do Mineirão melhorou muito em relação ao que foi o ano passado, então condições de você ter um bom futebol, elas existem. E o Botafogo ainda está em formação. Impressionante a gente falar isso no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, já que será a segunda partida do técnico Arthur Jorge à frente do nosso plantel. Na última peleja que nós tivemos, quinta-feira, pela Copa Libertadores da América, o Botafogo foi muito mal e acabou perdendo para a equipe da LDU lá em Quito. Hoje, o Glorioso precisa ter uma concentração muito grande, precisa ter um sistema defensivo muito mais bem ajustado e, claro, tendo todos esses detalhes, você tem como, tecnicamente, superar a equipe mineira. Qual escalação o técnico Arthur Jorge deve colocar em campo? Se ele não ficou satisfeito, como a gente não ficou, com o sistema defensivo, ele pode fazer algumas mudanças. Pela informação que eu trouxe para vocês, Savarino e Marçal estão à disposição. Não sabemos se o técnico vai contar com os dois para pelo menos eles ficarem no banco de reservas. Você tem o Matheus Ponte como o único lateral direito disponível pelo Botafogo. Qual deve ser a escalação? Eu acredito em Gatito Fernandes, Matheus Ponte. Eu mudaria a dupla de zaga. Faria um teste com Bastos e Segovião. Faria mesmo, eu faria, mas eu não acredito que ele faça. E na lateral esquerda, se o Marçal estiver à disposição, iria com o Marçal. Meio campo, ele deve ir com Danilo e Marlon Freitas. Eu iria de Gregory e Danilo, até mesmo para dar mais sustentação no sistema defensivo. E eu acho que ele não vai mexer no quarteto que jogou na última quinta-feira. Deve manter Luiz Henrique e Jefinho pelas extremas, por dentro Júnior Santos e Tiquinho Soares. Eu não vejo um Botafogo muito diferente desse. Pode ser que ele surpreenda, mas ele não teve tempo para treinar. Ontem foi algo muito mais de ajustes e teve muitos vídeos sendo apresentados para os jogadores. A partida não será fácil. A torcida do Cruzeiro, daqui a pouco o Léo Dantas vai trazer detalhes a respeito do nosso rival de hoje, também está com o pé atrás, está ressabiada com a equipe celeste. Talvez o Mineirão não esteja lotado, mas o Botafogo tem que saber aproveitar as oportunidades que tiver. Na última quinta-feira, nós tivemos ali uns 6, 7 minutos de um bom futebol contra a LDU. Criamos 4 chances e não fizemos nenhum gol. Ainda é um trabalho inicial, a gente tem todos esses pontos que precisam ser apontados, mas a gente tem que ir em busca da vitória. Se o Botafogo pensa em um Campeonato Brasileiro de G6, este é um jogo que você tem que vencer contra um adversário forte que não sonha com o título brasileiro, não sonha com o G6, o Cruzeiro sonha. Até mesmo pelas palavras que nós trouxemos ontem do Samuel Venâncio dentro do Guia do Brasileirão. Assistam o Guia do Brasileirão, ficou muito longo. Assistam em 2, 3 partes, tá bem bacana esse vídeo para vocês. Ele disse que a visão da diretoria cruzeirense é brigar pelo meio de tabela, já do torcedor é fugir do rebaixamento. Então, se você pega um adversário assim, você tem que ganhar fora de casa e dentro de casa, porque
O pensamento deles é diferente do seu, que é brigar por, no mínimo, uma vaga na Libertadores da América. O jogo de hoje terá transmissão do Premier a partir das 17 horas. Para falar sobre o Cruzeiro, chamo o Leonardo Dantas, a primeira participação neste campeonato nacional do nosso parceiro. Fale aí, Léo. Oi, Thiago e pessoal do canal, tudo bem? Vamos então falar do Cruzeiro. Vai começar o Campeonato Brasileiro. Bom, ele já começou, né? Mas para o Botafogo vai começar nesse domingão no Mineirão, jogo em Belo Horizonte contra a Raposa, que não tem um início de ano muito bom, né? Foi eliminado para o Souza da Paraíba logo na primeira fase da Copa do Brasil. Foi vice-estadual, tinha vantagem, mas acabou perdendo em casa para o Atlético. E na Sul-Americana, só 2 empates contra adversários que não são assim tão fortes. Os números não são tão ruins, mas o nível de atuação e resultados chaves é que fazem esse início de ano do Cruzeiro ser muito abaixo do que a torcida esperava. Imaginava, eu não sei, porque o time também não é excepcional, mas é claro que o torcedor sempre busca algo melhor. O Cruzeiro tem 15 jogos no ano até aqui, com 7 vitórias, 5 empates, 3 derrotas. Se você considerar o copo meio vazio, né, colocando os 5 empates como partidas não vencidas, são 8 tropeços e 7 vitórias. Quer dizer, ganhou menos do que tropeçou a Raposa até aqui na temporada. Tem 24 gols marcados, 16 sofridos. O momento, como eu falei, não é dos melhores. Só uma vitória nas últimas 6 partidas, com 4 jogos de jejum. Em casa, atuando como mandante no Mineirão, são 7 jogos até aqui, com 3 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Os 2 empates são contra times fracos, como, por exemplo, o Alianza, no meio de semana pela Copa Sul-Americana. E as 2 derrotas para América e Atlético, os 2 principais rivais. O que demonstra que o Cruzeiro ainda é um time que, apesar de ter sido líder da fase inicial do Campeonato Mineiro, e vai competir contra times fracos, porque no Campeonato Mineiro não tem tantos times pequenos assim fazendo sucesso. A Tombense na semifinal foi um dos melhorzinhos do interior e deu muito trabalho para o Cruzeiro. Mas contra os rivais mais fortes, Atlético e América, e o América está inferior em relação ao ano passado, mas enfim, já mostra que o Cruzeiro está tendo dificuldade contra adversários de um nível um pouco melhor ou minimamente próximo, o que faz o time entrar ao campeonato muito pressionado. Teve troca de treinador, né, durante a semana. Tivemos a chegada entre aspas, né, o Fernando Seabra, técnico da base, assume o time profissional. Em alguns momentos, com o Lacarmon, a gente viu o Cruzeiro atuando com 3 zagueiros, um pouco mais preocupado lá atrás e até tendo um pouco mais de sustentação defensiva, mas criando muito pouco, porque ali no meio faltava gente para fazer a bola circular com qualidade, ficava muito dependente do Matheus Pereira, por exemplo. O Fernando Seabra, nessas últimas partidas, colocou o time num 4-3-3, que fica um 4-4-2. O time até tem a possibilidade de ter mais a bola, criar um pouco mais, mas até ficou exposto lá atrás também. Então, pensando fazendo uma análise de um pouco de tudo, mas tentando focar um pouco mais nessas partidas sob o comando do Fernando Seabra, as finais contra o Atlético, os jogos da Sul-Americana, que tem um nível um pouco maior de dificuldade em relação à fase inicial do Campeonato Mineiro. Defensivamente, o Cruzeiro é um time que é muito mais suscetível a ataques do seu lado direito por causa do William, que é um lateral de vocação ofensiva, aparece várias vezes lá na frente, com muita constância, e acaba sobrando um espaço por ali. Várias vezes a gente vê a linha de defesa do Cruzeiro com apenas 3 jogadores, porque ninguém faz essa recomposição ao William, e o miolo da zaga, que tem Zé, Ivaldo e Neres, inclusive um dos jogadores mais questionados pela torcida nesse início de temporada, esses 2 zagueiros não conseguindo estar na mesma altura. Às vezes eles ficam distantes um do outro. E aí abre-se um buraco no meio da defesa. Esse buraco no meio da defesa, somado ao corredor que aparece nas costas do William pelo lado direito, possibilitam ao adversário do Cruzeiro explorar, melhor dizendo, muito bem os contra-ataques e as bolas longas. Boa parte dos lances criados pelos adversários do Cruzeiro, sobretudo o Atlético e o Alianza, pela Sul-Americana no meio de semana, tem a ver com isso. Usando esses espaços e fazendo esses contra-ataques, essas bolas longas. Então o Botafogo, que tem na sua velocidade nesses lançamentos um quesito importante, pode tentar explorar essas armas no jogo contra o Cruzeiro. Outro problema da equipe cruzeirense são os erros na saída de bola. Embora tenha conquistado um gol no empate em 2-2 na ida da final, ganhando a bola do ataque do Atlético e marcando, é mais frequente que o Cruzeiro perca a bola quando o adversário sobe a linha. O Botafogo já tinha enfrentado a LDU, eu cheguei a dizer isso no vídeo do jogo de quinta.
A LDU era um time que tinha essa dificuldade quando o adversário subia a linha. O Botafogo claramente não quis subir a linha por questões físicas contra a LDU por causa da altitude. Não tem altitude contra o Cruzeiro, evidentemente. Então acho que o time talvez se sinta mais à vontade, principalmente se mantiver esse esquema com 4 atacantes, de subir um pouco e tentar pressionar essa saída do Cruzeiro. O Botafogo vai estar mais desgastado porque está vindo de Quito, o Cruzeiro jogou no Mineirão. Então deixar a bola no campo ofensivo vai fazer o time se desgastar menos do que toda hora ter que ficar recompondo, ganhando do Cruzeiro na defesa e buscar o ataque. Então pressionar essa saída do Cruzeiro pode ser uma arma interessante para manter a bola mais tempo no campo ofensivo, é algo que o Cruzeiro já tem problema. Pensando a Raposa ofensivamente, usa muito o chute de fora da área como uma arma positiva. Não tem feito muitos gols, mas arrisca muito. E aí quanto mais você arrisca, mais chance de fazer. O Romero é um jogador que tem essa jogada como destaque e fez um gol contra o Alianza no 3-3 da Sul-Americana meio de semana. O Lucas Silva costuma fazer isso, o William às vezes aparece para fazer isso também, embora um pouco menos. O Matheus Pereira também sabe chutar de média a longa distância. Então assim, não dá para dar espaço para nenhum desses jogadores que tem o chute como ponto positivo da intermediária, porque o Cruzeiro arrisca e usa muito essa arma nas suas partidas. Falei do esquema tático lá no começo, é um 4-3-3, que às vezes vira 4-4-2. Uma das armas mais importantes do Cruzeiro é o Arthur. Ele normalmente é o ponta esquerda, bem aberto, bem ofensivo, pode buscar a linha de fundo para tentar o cruzamento, mas também pode tentar o corte para dentro, carregar para o meio, para uma finalização, para um passe. É um jogador mais arisco, muito aberto, que parte para cima, para o mano a mano, para o duelo individual. Então é importante ficar de olho nele. Quando o Cruzeiro transforma o 4-3-3 para o 4-4-2, ele é um segundo atacante de boa movimentação, junto com o Dineno, que é o artilheiro do time na temporada, com 5 gols até aqui. E aí esses movimentos também têm reflexos do lado direito, porque quando o Cruzeiro vai jogar no 4-4-2, o Matheus, que tem jogado com o Fernando Seabra de ponta direita em alguns momentos, ele vem para dentro para fazer ou um meia centralizado, ou um meia pelo lado direito, com o Matheus Vital sendo um meia pelo lado esquerdo, para fazer uma linha com os 2 volantes, Romero e Lucas, centralizados, e os 2 meias um pouco mais abertos, com os 2 atacantes lá na frente. Eu vejo o Cruzeiro rendendo melhor com os meias centralizados e não tão abertos, principalmente com o Matheus, que é o cara que tem maior capacidade de organização, de inteligência, de visão de jogo nesse time do Cruzeiro. Em alguns momentos, o Matheus vai para o meio campo, mas o 4-3-3 é mantido. E aí quem ocupa a posição dele é o William. É por isso que aparece aquele corredor que eu falei lá na defesa, né? O William sobe, vira um ponta pela direita, ninguém recompõe, dá um espaço. Mas o William é importante para fazer essa ultrapassagem, para dar o corredor, para ser mais uma opção de ataque e para os cruzamentos. O Cruzeiro usa muito a bola aérea, principalmente para o Dineno, mas a bola aérea não é importante só com a bola rolando, com a bola parada também. E aí aparece o Zé Ivaldo, que é o vice-artilheiro do time na temporada, com 3 gols, sempre em jogadas de bola aérea. Bom, então tem aí 2 armas importantes também para o Botafogo ficar de olho no Cruzeiro. Bola pelo alto e as ultrapassagens do William pelo lado direito. É isso, gente. Abraço a todos. Bom jogo, boa estreia. Valeu, Léo, por sua participação. Hoje, 19 horas, a nossa live pós-jogo aqui no canal. Vamos falar e muito sobre essa partida do Botafogo. Vamos falar e muito a respeito desta peleja que acontecerá no estádio do Mineirão. Para contar um fato histórico, chamo o Leozão, Memória Alvinegra. Fala, galera alvinegra em casa. Bora para mais um Brasileirão? Botafogo e Cruzeiro se enfrentam desde 1936. A Raposa ainda era o Palestra Itália na época. Mas bora focar só no Brasileirão, porque se no geral são 77 jogos, apenas pelo campeonato que começa hoje para o Glorioso são 63. Então se tem uma boa forma de começar a competição é vencendo o time mineiro. Isso porque são sempre jogos difíceis, tá? São 17 vitórias do Botafogo, 21 empates e 25 derrotas. Dessas vitórias, primeiro destaque vai para o encontro de 77, quando vencemos por 3-0 no Mineirão, e com um belíssimo time. Zé Carlos, Perivaldo, Osmar Guarnelli, Rodrigues Neto, Ademir Vicente, Fred, Luizinho Rangel, Mendonça, Gil, Nilson Dias e PC Caju. Os donos dos gols foram Mendonça aos 11, Gil aos 14 e Nilson Dias com 1 minuto no segundo tempo. E esse tem um vídeo inteiro dedicado a ele lá no Memória Alvinegra, vale a pena você dar uma olhada lá. No banco e entrando durante a partida, o Botafogo ainda tinha Mário Sérgio, foi um dos grandes jogadores brasileiros nos anos 70, mas quando foi técnico do Botafogo em 2007, não foi nada legal, a gente lembra. Ele foi, infelizmente, uma das vítimas da tragédia da Chape em 2016.
Falando em 2016, vamos seguir com as histórias porque temos um tabu para quebrar. 8 anos sem vencer o time azul de Minas no território deles. A última vitória foi em 2016, 2-0, com gols de Canales e Camilo. Agora é hora de quebrar esse tabu, começar o Brasileirão com 3 pontos, recuperar a confiança e a competitividade. Grande abraço para vocês, valeu, fui! Obrigado, Leozão, obrigado, Léo Dantas. Hoje, 19 horas, a nossa live pós-jogo. E é isso, eu espero que o Botafogo esteja concentrado defensivamente. Não tome gols bobos, a nossa defesa nesse ano está uma peneira, tanto individualmente como taticamente. Eu espero que a gente consiga fazer um grande jogo contra a equipe do Cruzeiro, que a gente tenha um bom início de campeonato nacional. Beijos, estamos juntos, volto se não acontecer nada demais, hoje apenas às 19 horas com a nossa live pós-jogo. Valeu, fogo neles, pra cima deles fogão sempre em nossas vidas. Valeu e fui, tamo juntos.